Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais este vídeo de dicas de Power BI. Meu nome é José Ângelo, da Ampulheta Infinita Treinamentos, e hoje nós vamos falar sobre como importar dados da web para o Power BI. Existem algumas abordagens para trazer dados da web para o Power BI. Nós vamos tratar aqui sobre o Web Scraping e sobre a API. O Web Scraping é a técnica pela qual se extrai dados de um site ou de parte de um site. Seu uso deve ser cauteloso, pois, a depender da forma como é feito, pode viabilizar o uso da página web. Outra forma é através da API, a Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicação. É uma aplicação que propicia a troca de dados entre aplicações e sistemas, forma bastante difundida na comunidade de tecnologia. Para adquirir dados via API, pode ser necessário o pagamento de assinatura. Mas não se preocupem, aqui nós vamos tratar com situações que são inteiramente gratuitas. Vamos começar com o Web Scraping. Imagine a situação em que precisamos monitorar a cotação da moeda Bitcoin, a criptomoeda Bitcoin. Temos para isso a página do Yahoo Finanças e o que fazemos é sempre acompanhar a cotação que está aqui no momento, 44.336 dólares. E aqui embaixo nós temos a cotação da Bitcoin ao longo do ano. Podemos ir descendo a barra de rolagem, que ele vai trazer para a gente um ano de cotação. Mas veja que assim que eu cheguei no final, a página recarregou. Vou fazer novamente. Vejam, está chegando no final e recarregou novamente. E este fenômeno vai acontecer até chegar no final, onde temos 10 de fevereiro de 2021, portanto, trazendo um ano de cotação. O que vamos tentar fazer é trazer toda essa tabela de cotação para o nosso Power BI. Vou acessar aqui o Power BI. Aqui nós vamos em Obter Dados e vamos na opção Web. Vamos digitar a URL, no caso aqui eu já vou colar, e vamos clicar OK. Aqui vemos que o Power BI nos trouxe uma tabela, na seção Tabelas HTML, e na seção Tabelas Sugeridas ele nos trouxe mais 3 opções. E aqui embaixo ele nos trouxe mais 2 opções que ele informou como texto. Aqui embaixo nós temos um botão adicionar à tabela usando exemplos. Vamos ver aqui o que acontece quando clicamos em tabela 1. Em tabela 1, vemos que nós já temos as nossas cotações. Ele trouxe até o dia 3 de dezembro de 2021, mas ele avisa que os dados na visualização foram trucados devido ao limite de tamanho, ou seja, ele não está trazendo tudo o que é possível. Vamos marcar aqui a tabela 1 e vamos clicar em transformar dados, que ele vai abrir o Power Query e vamos ver quais são os dados que serão importados. Aqui está. Vamos transformar a primeira linha em cabeçalho. Para isso vamos clicar aqui no canto superior esquerdo da tabela e clicar aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Bom, então está aqui 10 de fevereiro de 2022, data de hoje, a data mais recente. Vou clicar aqui para ele fazer a classificação em ordem crescente. E ele mostra aqui 1º de dezembro de 2021. Então, ele não trouxe um ano de cotação conforme esperávamos. Vamos excluir então essa tabela e vamos tentar de outra forma. Vou vir aqui em Nova Fonte e selecionar o Web. E vou colar a mesma URL. Então, vimos que a tabela 1 ela não atendeu às nossas necessidades. A tabela 2 ela mostra outros indicadores. A tabela 3 também não mostra os indicadores que queremos, que é o histórico de cotações. Não é isso daqui. Tabela 4. A tabela 4 parece que já tem outras cotações. Vamos tentar carregá-la. Vou marcar aqui, tabela 4, e vamos clicar OK. Ele já promoveu a linha como cabeçalho, primeira linha, perfeito.
E a data mais recente está aqui, 10 de fevereiro de 2022, data de hoje. Vamos classificar em ordem crescente e 3/11 de 2021, portanto, também não serviu. Vamos fazer a exclusão dessa tabela. Excluir consulta, sim. E vamos tentar uma nova opção. Vamos colar novamente a URL e clicar OK. Estamos de volta ao navegador. Vamos dar uma espiadinha aqui em exibição da web. Então, temos aqui a nossa página web sendo exibido. Colocaram aqui esse botão OK que a gente não consegue sair dele. Mas aqui por trás nós vemos que a página web está sendo carregada e ela também não traz a cotação do 1 ano, ou seja, não está paginando. Vamos tentar uma outra abordagem, a última aqui, que vai ser o botão adicionar à tabela usando exemplos. Aqui ele traz para a gente uma amostra do site, ok. Eu vou selecionar então a data e o valor de fechamento ajustado. Então aqui em coluna 1 eu vou dar 2 cliques para renomear para a data e vou clicar aqui no mais e vou chamar a coluna aqui apenas de fechamento. Mas aqui estará os valores de fechamento ajustado. À medida que eu for preenchendo os dados aqui, a inteligência artificial do Power BI vai tentar autocompletar com os demais valores. Vamos experimentar. Então aqui é 10 de, e aí ele já sugeriu 10 de dezembro de 2021, mas nós queremos 10 de fevereiro, que é aqui, ó, 10 de fevereiro de 2022. Acho que eu demorei um pouquinho e ele saiu. Então vamos aqui, 10 de fevereiro de 2022, perfeito. Depois vem 9, vamos passar para a linha de baixo, 9 de fevereiro de 2022. Aí, agora vejam que ao clicar na linha 3, ele já completou com as demais linhas, para as demais linhas. Já fez um autocomplete. Vamos agora tentar capturar os dados de fechamento. Fazer o autocomplete significa que a inteligência artificial do Power BI já conseguiu pegar os dados para a primeira coluna que nós pretendíamos. Então agora vamos começar a digitar este valor aqui, ó, 44.239,09. 44.23 e ele não achou. Aqui ele já não achou. Vamos deixar só o 44 para ver. 44 e não aparece. Não aparece 44.239 para a gente fazer a seleção. Um dos motivos para isso pode estar acontecendo é que a primeira linha é a cotação no momento. Então, talvez o Bitcoin já não esteja valendo este valor. Vamos abrir aqui a página web para verificar. E realmente vejam que o valor já está bem diferente. O valor já está 44.390,59. Então, acredito que seja por isso que o Power BI não esteja conseguindo recuperar os dados do valor do fechamento ajustado. Vamos cancelar então e vamos partir para o uso da API, pois o que eu queria mostrar para vocês sobre o uso do Web Scraping era isso. Apesar de não termos tido sucesso, mostramos algumas formas de se obter os dados da web. Mas antes, gostaria de chamar a atenção para a URL aqui no Yahoo Finances. Vejam que ele mostra aqui na URL qual o papel está sendo apresentado os dados na página web. O BTC é acrônimo para Bitcoin. Se alterarmos para ETH, nós vamos ter os dados da criptomoeda Ethereum, como podemos ver aqui. Então vamos para o Power Query, que já está nos aguardando. Vamos cancelar aqui. Pronto, estamos novamente no Power Query. Vou criar um parâmetro para poder armazenar justamente o nome do papel, que é o Bitcoin. Então, aqui em gerenciar parâmetro, nós vamos clicar em novo parâmetro.
Este parâmetro eu vou nomeá-lo para Stock Symbol, mas vocês podem colocar aí o nome que for mais interessante para vocês. Não vou informar uma descrição, mas também fica a critério de vocês, caso queiram informar alguma descrição, pode ser interessante a título de documentação. O tipo será texto, aqui em valor sugerido vou deixar qualquer valor, e em valor atual vou informar o símbolo da Bitcoin, que é BTC USD. Clicar OK e vejam aqui à esquerda que nós já temos o parâmetro criado. Vou novamente para a nova fonte, Web, e agora nós vamos clicar aqui em Avançadas. Vejam que agora outros parâmetros ficaram disponíveis para preenchermos. A primeira parte da URL eu vou preencher com a informação da nossa API, que é este daqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. A segunda parte nós vamos alterar, pois aqui está como tipo de dado indefinido, nós vamos alterar para parâmetro. Vejam que o Power Query já seleciona a Stock Symbol, que é o único parâmetro que temos no momento. Vamos clicar em adicionar parte. Ele criou uma terceira parte, que também é do tipo indefinido, não tem problema, onde nós vamos informar qual o período que nós queremos de cotação para o papel que está armazenado em Stock Symbol, que é o BTC USD, ou seja, Bitcoin. Então, eu vou informar este código, onde nós temos o range igual a 5y, indicando que são 5 anos, e intervalo igual a 1D, indicando um dia, ou seja, nós vamos ter um intervalo diário de cotação por 5 anos. Agora vamos clicar OK, e aqui estão os 5 anos de dados importados. Como podemos ver aqui, à medida que eu vou caminhando para a direita, tem vários campos que a API retornou, e vejam aqui que temos várias listas. Aqui em Chart Result Timestamp, nós temos a data, hora, que por enquanto está no formato Unix, depois nós vamos converter para a data, hora certinho, e aqui está a coluna fechamento ajustado, que quando clicamos aqui no espaço vazio da célula, ele traz essa informação para a gente, que é o record, ou seja, registro. Vou dar um duplo clique aqui à esquerda para alterar o nome da tabela para fato Bitcoin. E agora vamos começar a trabalhar com esta parte aqui da direita, etapas aplicadas. Aqui na última etapa aplicada tipo alterado, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar sobre inserir próxima etapa. Ele criou esta etapa chamada de personalizar 1. Eu vou clicar com o botão direito sobre ela e clicar sobre renomear. Nós vamos renomear para Start Branch. Este nome nós vamos utilizar no final do nosso vídeo. Agora vamos começar com a coluna Timestamp, que é esta coluna aqui. Nós vamos fazer o drill down, ou seja, escavar para baixo, que é uma forma de procurar outros dados. Para isso, eu vou clicar aqui sobre List. E vejam que ele trouxe para a gente os dados e, como eu disse, ele está com a data em formato Unix. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em Para a Tabela e clicar em OK. E pronto, agora já temos aqui uma coluna. Vamos vir aqui em Adicionar e clicar sobre Coluna Personalizada. Vamos dar a essa coluna o nome de Data. E agora eu vou inserir a seguinte fórmula: 25.569 mais, abre e fecha parênteses, pois eu quero que o resultado que estiver aqui ocorra primeiro que a soma. Nós vamos informar coluna 1, vou apenas dar um duplo clique aqui, dividido por 60, dividido por 60, dividido por 24. Por que estamos fazendo isso? Porque a data Unix ela começa em 1 de janeiro de 1970 e ela varia de 1 em 1 segundo. Assim, esta fórmula vai nos retornar a data exata, retirando a hora, pois a hora não nos é interessante. Clicamos OK e temos este resultado:
Parece que deu errado, mas quando clicamos aqui em ABC123 para alterar o dado e passamos para a data, aí está o nosso resultado. Agora não precisamos mais desta primeira coluna. Vou clicar sobre ela e teclar Delete. Foi embora. Precisamos de uma coluna de índice. Depois também entenderemos o motivo. Então vou aproveitar que já estou com o adicionar coluna aqui aberto e vou clicar aqui em coluna de índice, iniciando por 0. Ele cria para a gente a coluna índice, que vai de 0 até o fim. Vou esclarecer de uma vez que a coluna índice ela foi criada para manter a ordem dos dados, para garantir a ordem dos dados, para garantir que a ordem dos dados não se perca. Vamos voltar aqui para a seção de etapas aplicadas. E o nome da última etapa, que chama índice adicionado, nós vamos renomeá-la. Então, botão direito sobre ela, renomear, vamos alterar para End Branch Date. Ok, vou clicar novamente sobre a última etapa aplicada com o botão direito e agora vamos para Inserir próxima etapa. Ele chamou esta etapa de personalizar 1. Vejam aqui na barra de fórmulas que ela está com igual a End Branch Date, mas nós vamos alterar. Nós vamos alterar, vocês já devem ter desconfiado para qual, para o Start Branch. E quando pressionamos Enter ou clicamos aqui no espaço vazio, vejam que ele retorna para a gente para aquela lista inicial. Vou posicionar aqui mais à direita, pois agora nós vamos trabalhar com a coluna com o valor de fechamento ajustado, que é esta coluna. Vamos repetir o drill down. Vou clicar aqui em List, ele vai trazer para a gente o Record. Vamos clicar em Record e depois novamente sobre List. E aqui está o valor das cotações. Vamos novamente clicar em Para a tabela. Clicar OK. E aí está a tabela com os valores das cotações. Vamos alterar o nome para fechamento, apesar de ser o fechamento ajustado, mas aqui para o meu projeto, deixar fechamento está mais do que suficiente. Vou vir em adicionar coluna e, visando manter a ordem, vamos criar uma coluna de índice a partir de 0. Voltando aqui para a seção etapas aplicadas, onde está índice adicionado, vou clicar com o botão direito e renomear para End Branch Price. No Power Query, nós temos a opção de mesclar duas tabelas, ou seja, de juntar duas tabelas. Só que aqui nós temos uma única tabela. Não tem problema. Como nós criamos duas branches ou duas ramificações, nós vamos providenciar que a mesclagem funcione para essas duas ramificações. Então vamos vir aqui em página inicial e mesclar consultas, mesclar consultas. Aqui na segunda tabela nós vamos selecionar a mesma tabela, sem problemas, e clicamos em índice nas duas tabelas. Agora é só clicar OK. E temos este resultado aqui na barra de fórmulas. Vejam que nós temos uma função da linguagem M, que é a Table Nested Join. Esta função, Table Nested Join, ela possui 6 argumentos. Vou mostrar para vocês aqui na documentação. Esta é a página da documentação da função Table Nested Join, da linguagem M, e aqui está ela, a sua sintaxe, com os seus argumentos. É a table 1 como table e depois a table 2 como n ou qualquer. Então, estes são os argumentos principais que nós vamos trabalhar, que é a table 1 e a table 2. Voltando aqui para o Power Query, vejam que nós temos End Branch Price e End Branch Price. Como usamos a mesma tabela para fazer a mesclagem, os argumentos Table 1 e Table 2 possuem este mesmo valor. Porém, o que queremos é mesclar a End Branch Price com a End Branch Date,
Portanto, na barra de fórmulas, vamos alterar o nome da segunda tabela para End Branch Date. Então, vou tirar aqui o Price e alterar para Date. Vamos clicar aqui na parte vazia e pronto, está feita a alteração. Agora, vamos expandir aqui. Vou desmarcar a coluna índice e também vou desmarcar aqui de utilizar o nome da coluna como prefixo. Clicando OK, nós vamos ter a recuperação da coluna data. E aqui está, temos a data, os valores de fechamento e a coluna índice, ela pode ser removida. Ela já cumpriu o papel dela de manter a ordenação. Por fim, basta alterarmos o tipo de dado da coluna fechamento para número decimal fixo. Prontinho! Temos 5 anos de cotação da criptomoeda Bitcoin. Apenas um parênteses. Caso queiram publicar um relatório online, será necessário fazer uma alteração, pois o Power BI Serviço não permite o uso de parâmetro na base da URL. Assim, em Exibição, clicamos sobre Editor Avançado para alterar a seguinte informação. Sai esta linha, pois ela faz uso do parâmetro, aqui na forma de concatenação. E agora eu vou colar esta linha. Vejam que nós não estamos mais fazendo concatenação, pois estamos usando esta função da linguagem M, o Relative Path. Clicamos em Concluído. Não recebemos erro, então está OK. Em página inicial, fechar e aplicar, e os dados serão importados para o Power BI. Vou conferir clicando aqui na página Dados. Aqui está a tabela Fato Bitcoin, como podemos ver aqui. A data aqui, primeira, está 10 de fevereiro de 2017. Portanto, funcionou. Podemos confirmar isso também aqui no rodapé. Ele está mostrando que temos 1.827 linhas. Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. O link também estará na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!